Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos vocês que estão assistindo. Eu nem esperava tanto impacto sobre a mensagem, sobre o que está impedindo a revelação do anticristo ao mundo. E na sequência, vendo então que os meus, não só os seguidores, as pessoas que gostam de mensagens sobre o anticristo, nós vamos falar também de um tema relacionado ao anticristo e profundo. Você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. Porque a gente pensa na marca da besta de uma forma. E como eu falo para vocês, todos os meus vídeos são gravados e preparados sobre o original da Bíblia. Mas eu utilizo muitas versões que é para você ter bastante amplitude no conhecimento e tirar sua conclusão própria, correto? E também, desde já aviso que esse vídeo, então peço que você tenha paciência, porque eu vejo que às vezes a pessoa coloca um comentário no vídeo sobre o vídeo, mas ela não leu, ela não assistiu o vídeo. Então, às vezes ela fala alguma coisa que o vídeo está falando, explicando aquele assunto, correto? Então, tenha paciência, porque para falar para você que você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe, eu preciso lhe trazer esse texto do Apocalipse. Você acha, às vezes, muitos comentários complicados ou poucas informações, então a gente trouxe uma análise do original e contextualizando, porque essa é uma mensagem de 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano, e que a gente atualizou com mais material, com mais informação. Então vamos lá. Você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. E diz lá então o Apocalipse, nós vamos pegar no capítulo 13, vou pegar a partir do versículo 11. Você sempre vê à frente o texto no original, aqui, original grego, porque nós estamos falando no Novo Testamento. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Versículo 12: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Eu não vou comentar todos esses versículos, eu vou ficar apenas na questão da marca da besta, porque o Apocalipse é um livro que dá muitos vídeos, correto? Vamos para o versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. E no versículo 14: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. A gente, se Deus me permitir, eu ainda vou fazer um vídeo explicando versículo por versículo desse Apocalipse 13. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, versículo 16, né? Livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. E versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666, e nós não vamos abordar a questão da gamatria aqui, correto? No versículo 16, olhando outras traduções, ele fala assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, e faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso aqui é a Almeida Revista Atualizada. O versículo 16 na King James Fiel. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Aqui nós temos uma outra tradução que diz: faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica. Vemos aqui a BTX, a Bíblia Textual, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes ponham uma marca em sua mão direita ou em sua testa. E temos também a NVT, a nova versão transformadora. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ainda temos aqui a tradução da NVI, famosa nova versão internacional. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Essa é tida como a pior geração de evangélicos que já surgiu. Os entendidos sobre o assunto afirmam isso. Porque é uma geração onde a maioria é formada sem fundamentos da palavra de Deus, sem discipulado,
que é a ordem de Jesus, Mateus 28, não leem, não estudam e não querem saber de conhecer a Escritura Sagrada. E aí vocês já viram o que está acontecendo dentro de grande parte das igrejas evangélicas hoje. A marca da besta tem sido um campo fértil para que se desencadeie nas pessoas, e em especial evangélicos, um pânico tal que muitos não tomaram a vacina, por exemplo, contra a Covid, porque acreditaram que ela era a marca da besta. Tomar ou não tomar a vacina era uma decisão pessoal de cada pessoa, era de cada um, né? Na verdade, isso é uma decisão pessoal de uma pessoa. Mas não por achar que era a marca da besta, porque não gostava, não concordava, não queria, enfim, qualquer motivo. A marca da besta não será uma vacina. Então vamos eliminar isso. Esta mensagem, ela vai responder inicialmente a 7 perguntas, mas existem outras perguntas que eu fiz na verdade eu fiz não. No discipulado, muitos discípulos vão me perguntando, e eu achei interessante colocar as respostas no vídeo, porque não só os discípulos, mas todos aqueles, assim que imagino que outras pessoas também queiram uma resposta sobre esse tema. Quem vai implantar a marca da besta? A primeira pergunta. Segunda, quando será implantada a marca da besta? Terceira, como será colocada a marca da besta nas pessoas? 4, quais as finalidades da marca da besta? 5, o que será a marca da besta? 6, você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. E esse eu vou desenvolver com mais, que é o tema aqui, nós vamos caprichar mais justamente para dar o foco. Mas eu peço para que você acompanhe tudo, né? Para você poder ter uma visão geral. Porque se às vezes vai direto, corre o vídeo só para chegar nessa parte da última pergunta, você vai perder as explicações e vai atrapalhar bastante o seu entendimento. Quem vai implantar a marca da besta? No versículo 11 ele diz, e vi subir da terra outra besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então a primeira besta é o anticristo, a segunda é o falso profeta. Esse não vou entrar no detalhe aqui. Resposta, quem vai implantar a marca da besta? Chamada de anticristo, o 666. Será a segunda besta, a que emerge da terra. Terra fala da nova ordem mundial, a religião única com poder e influência mundial, e fundida com poder político e militar, onde começará? Roma ou algum outro país europeu? Isso é um outro tema. Ele será o que a Bíblia chama de falso profeta, Apocalipse 16, 13, como nós vimos, e implantará a marca da besta no início dos 3 últimos anos e meio, né, os 3 anos e meio finais da grande tribulação, que são 7 anos, 3 anos e meio de paz e segurança, 3 anos e meio que começa a desencadear mesmo, inclusive, as pragas do Apocalipse, correto? Completando os 7 anos, conforme o profeta Daniel. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Esses 3 espíritos imundos são 3 principados que vários estudiosos acreditam que serão o Belial, que é citado na 1:11, né? Falando do conselheiro de Belial. O 2 Coríntios 16, 6:15, onde Paulo fala de Cristo e Belial, você não pode ter associação, harmonia, que a harmonia vai ter entre os dois. Astarote, chamado de Mamão por Jesus em Mateus 6:24, em Lucas 16:30, 16:13, e Baal, citado em Romanos 11:4. Mas não sabemos nesse exato momento, pois a profecia ainda está muito longe de se cumprir. Segundo, quando será implantada a marca da besta nas pessoas? Então está o texto. Primeiramente, esse é o texto de Daniel que eu falei há pouco, Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E é o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Essa tradução aqui da Bíblia Viva, ela mais é uma explicação, ela serve como uma explicação. Esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará sua palavra. Vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas. E depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Ela não é bem uma tradução, né? Ela é mais uma explicação, uma tradução que é mais explicativa. Isso daqui define bem o que diz o texto original. Essa tradução serve como uma explicação do texto sagrado original. A resposta: o anticristo fará cessar o tratado que ele fez com o povo de Israel 3 anos e meio depois. Eu explico tudo isso nos meus vídeos falando sobre o anticristo, tá? Ele quebrará essa aliança com Israel e fará cessar o sacrifício, como era feito no Antigo Testamento. A oferta de cereais,
que ele havia permitido serem oferecidos no terceiro templo, que ele ajudou a reconstruir em Israel, mas foi uma armadilha para Israel. Explico em detalhes nos meus vídeos, com detalhes, inclusive os originais. O anticristo será judeu, romano ou islâmico, que você deve assistir, se você gosta do tema, e de onde virá o anticristo também, se você gosta de assistir desse tema, está lá 2 vídeos que vão te ajudar. Com o fim do sacrifício será inaugurado, então, a segunda metade da grande tribulação, que será um tempo de intensa perseguição, morte e juízo. Acredito que isso você já deva conhecer. Nesse momento, com o controle total já bem preparado, o falso profeta instalará a famosa marca da besta predita no Apocalipse, no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A NVI traduz, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Como será colocada a marca da besta? Será uma vacina sem que as pessoas saibam? Apocalipse 13, 16. Tá aí. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. A corrigida fiel traduz como sinal. A maioria das outras traduções traduz como marca, que é a palavra que ficou mais conhecida, correto? A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. A palavra sobre aí, ep, esse prefixo, sobre, em, cima de, acima, na base de, na presença. A ideia fundamental de ep é sempre sobre. A marca da besta ficará visível para ser vista por todos, independentemente da tecnologia que será usada. Então ela será realmente como uma tatuagem que vai aparecer. Na mão direita, dexios, né? Mão direita, destra, será na mão direita e não na mão esquerda, como muita gente tem falado. Testa ou fronte. Metopon, fronte, parte da face anterior do crânio, formado pelo osso frontal e situado entre as sobrancelhas e o couro cabeludo. Então vai ser na testa ou mão direita, correto? As proposições gregas ep, metroton, ep aqui com genitivo ou acusativo, quando usada com genitivo ou acusativo, como aqui, geralmente significa sobre, em cima de, na superfície. Ep, sobre a terra, né? Em nenhum texto grego do Novo Testamento, ep significa dentro, correto? Então, a ideia do João, a mensagem dele é que ela vai ser visível, independentemente da tecnologia por detrás do... Né? Aí os dicionários também colocam isso aí, né? On, open, over, falando sempre sobre, nunca inside, dentro, na inglês. Então tem vários aí indicando a posição do contato com a superfície, não inserção, né? Portanto, ep, sobre a mão, sobre a testa, dentro da mão ou dentro da testa. Então, nunca ela é dentro da mão, dentro da testa, é sempre sobre. Então, ela vai ser visível, independentemente se tem algo no pano no fundo, mas eu vou tratar do assunto mais para frente. A marca da besta não será sem escolha, opção de escolha. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas decretavam que todos os judeus encarcerados em campos de extermínio fossem marcados com 2 triângulos sobrepostos, formando uma estrela de Davi, sobre fundo amarelo, feitos de tecido. Esses distintivos eram costurados nos uniformes usados pelos prisioneiros. Essa marca era a sua exclusão da sociedade alemã, e mais tarde era a marca dos que seriam mortos no Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. Muitos talvez não imaginavam isso, né, que era uma armadilha. No contexto judaico, o Apocalipse, o apóstolo João, sendo judeu, ele usa a imagem do Antigo Testamento. Êxodo 13, 9, por exemplo. Será como sinal sobre a tua mão e memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, entre os teus olhos, na testa. A expressão hebraica sinal sobre a mão e sobre os olhos, né, totafot, inspirou o filactério usado pelos judeus, caixinhas visíveis amarradas na testa ou na mão, contendo textos da Torá, né? Como você pode conferir isso em Deuteronômio 6:8, Deuteronômio 11:18. Aí tem as fontes judaicas, né? Todo mundo. Assim, para o público de João, marca na mão e na testa ecoava a imagem dos filactérios, sinais visíveis da fidelidade, portanto não era uma coisa escondida que não se via. Assim, embora com certeza haverá tecnologia avançada que possa ser introduzida no corpo humano, a marca da besta será visível aos olhos humanos, tal como uma tatuagem, por exemplo, seja na testa ou na mão direita. A marca da besta será uma escolha de cada um. No Apocalipse 19:20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Também outra tradução diz, a Corrigida Fiel diz, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A palavra traduzida como seduziu ou enganou aí, dependendo da tradução, planal, em grego, significa seduzir para o erro e para o pecado. É como quando um homem casado usa os seus artifícios, né, o seu charme, para fazer uma mulher casada ou solteira pecar sexualmente com ele. Né? Então, é uma palavra realmente que fala de uma sedução enganosa mesmo, né, e maligna. Dos hereges que fazem os cristãos se desviar da verdade também. É um engano como o diabo faz para as pessoas abandonarem a igreja e voltar para o mundo. E a partir do versículo que diz, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. Os cristãos que escolheram morrer ao invés de adorar a besta e aceitar a marca na grande tribulação irão ter esse fim. Ou uma boa parte deles, né? Nem todos vão morrer. Qual é o pano de fundo que o apóstolo João usa? Assim escreve o historiador Plínio o Velho numa carta ao imperador romano Marco Trajano em 98, 117 do nosso tempo. Entre mentes observei a seguinte tramitação em relação aos que foram acusados diante de mim como cristãos. Perguntou-lhes se são cristãos. Quando confessam que sim, apresento-lhes a pergunta uma segunda e terceira vez, mediante ameaça de pena de morte. Quando perseveram na declaração, ordenam que sejam levados para execução. Aos que negavam que fossem ou tivessem sido cristãos, considero que posso soltá-los novamente quando invocam aos deuses e adoram tua imagem com incenso e doações de vinho, além de amaldiçoarem a Cristo. Essas são todas as ações para as quais, como se diz, cristãos autênticos simplesmente não se deixam forçar. Citado por F. Zanche. Somente a adoração ao imperador valeria como fidelidade ao Estado. Os cristãos tinham que escolher a quem iam adorar e a receber os benefícios de Cristo ou do imperador. A marca da besta vai exigir uma escolha de cada pessoa que estiver vivo na grande tribulação, como os nossos irmãos na igreja primitiva tinham que fazer. Nós vamos ver por quê, mas entenda que essa ainda não é a ideia. Eu estou pegando o pano final dos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Mas a palavra ideia é antes dela, tá? Então, tenham paciência. Quais serão as finalidades da marca da besta? Para que ninguém possa comprar, versículo 17, né, no capítulo 13 do Apocalipse, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículos 9 e 10, na Almeida Revista Atualizada. Eu vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a tradução, Apocalipse 20, versículo 4, a Almeida Corrigida Fiel, a CF. Adoraram o anticristo, besta 666, e a sua imagem. E foi-lhes concedido, versículo 15, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 13. Também a Corrigida Fiel traduz, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? A Corrigida Fiel usa a palavra degolados, a Almeida Revista Atualizada usa a palavra decapitados. Adoraram aí, proskinel, né? Significa oração, adoração, culto. Adorador que adora de joelhos, prostrado, jogando beijos. Entre os orientais, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma profunda expressão de reverência. A Septuaginta, aquela famosa tradução
dos 72 rabinos judeus, né, que traduz o Antigo Testamento hebraico para o grego, ela usa para traduzir a palavra hebraica sahá, servir no culto, usando o itpael, que é um tempo verbal hebraico, para indicar que é algo constante, tal como o itpael é traduzido em Gênesis 5:29, que você lê lá, Enoque andava com Deus, é uma coisa intensa, ela não para. Portanto, o seu significado é participar do culto público, proferir orações, conforme está lá em João 12:20. Não existe adoração sem oração. Aliás, a própria palavra que na nossa língua, né? Adoração tem a palavra oração dentro. Está contida lá dentro a palavra oração. Quem receber a marca vai participar do culto do anticristo. Hoje muita gente não pode ver o culto a Cristo, né? Mas do anticristo não vai ter escolha se ele aceitar a marca. Como já acontece no satanismo, a pessoa tem que negar ao nome do Senhor Jesus Cristo e passar a ser um adorador de Satanás. Será assim como o anticristo. Todo mundo está esperando essa faceta da marca. Mas calma lá. Adorar a imagem da besta, porque grande parte das religiões idólatras exercem alguma reverência ou respeito a certas imagens de homens, mulheres, animais e coisas. Então, para muitos não vai ter muita dificuldade. Controle total sobre as pessoas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Comprar aqui, o verbo agorazo, em grego, significa estar no mercado. Ir ao mercado, negociar no mercado, comprar ou vender, comprar um escravo para dar-lhe liberdade. Vender traduz o verbo grego poleo, que significa vendedores, vender, negociar por troca. Controle financeiro, significa controle financeiro e pessoal, será total. As pessoas não poderão comprar nada, nem trabalhar, nem viajar, nem convênios médicos, aposentadoria, etc., a não ser aceitando a marca da besta. Não vai ter escolha. Não poderá receber salário, efetuar pagamentos, ir ao supermercado, nem ter conta em bancos ou nas redes sociais, nem ir à farmácia, shopping e nem fazer compras pela internet sem a marca da besta. Vai estar tudo atrelado. Não se venderá nada, não poder trabalhar, nem ter sua empresa ou negócio sem a marca da besta. Todos os documentos estarão na marca da besta. A pessoa só terá a proteção e a prosperidade do governo único se aceitar a marca da besta. Por isso, nem direito à vacina terá sem aceitar a marca. Então, ao contrário do que muita gente pensa, só terá direito de ser perseguido e, se encontrado, será condenado e morto. Até aqui esse lado é um lado que todo mundo espera e conhece. Não cheguei na mensagem ainda. Nós temos ainda no Apocalipse, vendo aqui o Apocalipse, está aqui, 20, versículo 4. E vi tronos e assentar-se sobre eles, e foi-lhe dado todo o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e barcas, testas e nem em suas mãos, né? Degolados, como eu falei, traduzido ACF, ou decapitados, traduz o verbo grego pelekidzo, e ele quer dizer cortar com o machado, cortar fora a cabeça. Decapitar, como pena de morte, era uma forma de execução comum para os cidadãos romanos. O apóstolo Paulo, mesmo sendo judeu, mas como tinha cidadania romana por parte do pai, né, não podia ser crucificado como Jesus e Pedro foram. Por isso ele foi decapitado. Tecnicamente, decapitar significa cortar completamente, separar a cabeça do corpo, resultando na perda total da cabeça. Já degolar originalmente significava cortar a garganta, ferindo as artérias do pescoço para causar a morte por sangramento, podendo deixar a cabeça presa ao pescoço. Então essa é a diferença. Os muçulmanos atualmente, através dos seus grupos terroristas, eles fazem a decapitação de cristãos. Eles cortam mesmo fora a cabeça do cristão. O anticristo ordenará a execução e o martírio dos cristãos que não aceitarem a marca da besta, aqueles que ele conseguir pegar. E se concluirmos que a decapitação será uma das formas utilizada pelo anticristo, evidencia que, de fato, o seu pai será um árabe islâmico e a sua mãe judia. No vídeo, o anticristo será judeu, romano ou islâmico. Eu explico em detalhes essa situação. O que será a marca da besta? A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Marca traduz a palavra grega karagma, da besta, que é therion, né? Então, karagmatoutherion, marca da besta. Significa um selo, uma marca, um sinal, feito por gravação. Com água forte ou com ferrete, eram feitas como sinal de devoção religiosa aos deuses, ou em honra à deusa, e também ao imperador. Em Apocalipse 13:16, a palavra grega traduzida por marca é karagma, como eu falei, que no contexto do livro de João tinha um sentido acessível ao público da época. Então, não adianta querer criar muita coisa, porque aquele povo entendeu.
O termo caragma, ele foi usado para designar uma marca gravada, um selo ou impressão feita visivelmente, como uma inscrição ou um sinal colocado em objetos ou pessoas. Esta palavra não remetia originalmente a algo visível interno como um chip. Então, inicialmente, não teria naturalmente isso em mente. Ao longo do tempo, várias coisas já foram identificadas como sendo a marca da besta. Alguns afirmam que ser domingo, que passou a ser chamado assim e ser dia de culto obrigatório depois de 300 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito em 96, né, o que não fazia o menor sentido para aquele povo, né? Então essa também é bem furada. A marca da besta já foi tida também como chip, né? A turma que pensa no domingo. Aí surgiu o código de barras, porque ele oculta os algarismos 666 em todos os produtos que você compra. E todo mundo pensou ser ele, a marca da besta. E saiu aí, né? Seria o código de barras da marca da besta? Não, não será. Depois afirmaram que eram os chips, especialmente os chips RFID, da CNH, do passaporte, do CPF, do RG, né? Esse famoso chip aí. Então, sempre se pensando assim. No terceiro momento, o novo CPF, que tem chip, já foi a marca da besta para muita gente. Ele inclui RG, CPF, título de eleitor, CNH, certificado de reservista. A gente vê que esse daí sempre tinha temas de pastores pregando e saíam por aí alardeando que era a marca da besta. A marca da besta e o CPF pelo mundo. Depois, um quarto momento foi o microchip, dispositivo eletrônico sem bateria, que pode ser implantado debaixo da pele, como esse daí, né? E virou febre e ele ainda é o favorito de muita gente. A quinta foi a nanotecnologia, atômica e nuclear. Um fio de cabelo é 8.000 vezes mais grosso do que uma nanopartícula. Então, teria, né? Então, esse cidadão aí, a nanotecnologia, foi enquadrada como o 666 da marca da besta. A sexta é a supervacina. A Fundação Bill Gates está desenvolvendo e testando, segundo informações já de 2 anos atrás, uma vacina digital que funcionaria como um tipo adesivo que injetaria micropartículas na pele da pessoa, chamada de nanotecnologia, protegendo-as de algumas doenças, mas também ficaria monitorando o seu histórico de saúde, acessando todo o seu sistema neurológico. E aí seria utilizada para um controle total. Aí então coloca-se isso daí como. Mas tudo isso são chutes, né? A gente usa essa expressão popular. São meros palpites tentando adivinhar o que será essa marca da besta. Mas à medida em que o tempo profético avança, descobrimos que são opiniões totalmente erradas e que estão bem longe da verdade, naturalmente. Embora hajam defensores fanáticos de algumas delas, que defendem com unhas e dentes. Aí nós vamos começar ao tema, que é o tema do vídeo. Entendendo tudo isso. Você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. Segundo Tessalonicenses 2,7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que aliás é o meu vídeo desses últimos anos mais assistido, já a última vez eu já estava passando 630, onde eu explico essa questão do que o detém. O mistério da iniquidade e injustiça já está trabalhando a todo vapor para que a ideia da marca da besta seja parte da vida das pessoas. É bem provável que você já aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe disso. No texto bíblico, vemos duas estratégias reveladas de forma bem sutil, mas eu vou mostrar mais alguns pontos para você. Primeiro, a dependência tecnológica e estratégica. Versículo 17, ele fala, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A tecnologia veio para ajudar a humanidade. O rádio, a televisão, o telefone, o computador, a câmera fotográfica, que já foi substituída pelo celular hoje, né? Mas os jornais, as cartas, os pagamentos, compra e venda, especialmente os pagamentos eletrônicos, né? Que estamos falando. Tudo isso foi colocado no celular. A primeira ideia da marca da besta é gerar dependência dele nas pessoas como um vício de droga ou bebida. Você dorme com o celular do seu lado, você toma café olhando o celular, você almoça e janta olhando o celular, você vai ao banheiro olhando o celular, você não fica mais sem celular. Você dirige o carro falando ao celular, olhando, inclusive um perigo na estrada, na cidade. Basicamente, você não tem vida sem celular. Você está dependente do celular. Você não fica sem o celular para nada. Parabéns. Essa é a sua vida hoje. A primeira ideia da marca da besta você já aceitou e incorporou na sua vida. E não sabia disso. Mas não vai parar por aí. Você já vai entender por quê. O segundo ponto é a substituição. A segunda ideia da marca da besta. No versículo 9, 14, 9 diz:
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. O anticristo, a palavra anticristo, vem do prefixo anti em grego, que significa no lugar de e contra. Isso tudo no meu vídeo sobre o anticristo que eu falei há pouco, de onde virá o anticristo e se ele é judeu, romano ou islâmico, eu explico direitinho, bem detalhado. Significa, vem do hebraico, né, Mashiach, o Messias. Contra Cristo, o que ocupa o lugar de Cristo. A segunda ideia da marca da besta é trocar Cristo por coisas do anticristo, ou do espírito do anticristo, através do mistério da iniquidade, sobre o espírito do anticristo, sem ser vídeo anterior meu aí, falando do poder da visão profética, onde eu falo mais detalhes sobre ele. Como assim? Você não vai mais ao culto em sua congregação, você não está mais indo tomar a ceia do Senhor, você não está mais indo ao discipulado, você não se reúne mais com sua congregação, no seu grupo de discipulado, você quase não ora mais, você não tem mais tempo para ler a Bíblia. Aliás, você talvez nem acredite mais que a Bíblia seja a palavra de Deus, de tanto que estão difundindo isso, que esse espírito, né? E começa a rejeitá-la por ter sido escrita por judeus, exceto Lucas e Atos, naturalmente. É uma espécie de antissemitismo. A ideia é fazer com que a Bíblia Sagrada seja entendida como um livro de conto de fadas, que não tem mais lugar nessa geração da humanidade, a raça de Adão, que eu tanto falo nas mensagens. Você vai ao culto, mas atende celular, perde quase toda a pregação da palavra de Deus. Você prefere ser seguidor de algum pregador na internet e ouve o que gosta, ou dos que têm as mesmas afinidades ideológicas e políticas que você. Essa é a ideia da sua vida hoje. A segunda ideia da marca da besta você também já aceitou e incorporou na sua vida. Pouca coisa de Cristo resta na sua vida prática. Você é um cristão nominal. Crianças, adolescentes, jovens, viciados em celular, já não querem mais estar na congregação, têm namoros ímpios, escandalosos, passam o dia pelas madrugadas assistindo e falando sobre obras que ocupam o lugar de Cristo. São obras do anticristo. Você já adotou, porque tudo isso você vai entender. Faz parte. Essa geração que não está sendo discipulada é seguidora de pessoas erradas na internet, mas não é discípula de Cristo. Essa ideia da marca da besta também já foi assimilada na vida das pessoas e faz parte do seu dia a dia. A entrada sutil do protótipo da marca da besta, quando disserem paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5,3. A revista atualizada. A Corrigida Fiel traduz, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Andarem dizendo, ou disserem, conforme a tradução, traduz o verbo grego lego, que está no presente do subjuntivo ativo. Ele indica uma ação contínua ou habitual, não um evento isolado. E o mais importante, o tempo presente sugere algo repetido, disseminado, corrente, como um discurso coletivo e contínuo, ou seja, um consenso social ideológico, como acontece no Brasil atual, por exemplo, sobre democracia, e essas formas de engano que a imprensa brasileira reverberiza para o povo, né? Vai ensinando, colocando um monte de coisa. É exatamente isso que ele está dizendo. Quando andarem dizendo, então é uma coisa que vai ser publicidade, vai haver muita publicidade, correto? O apóstolo Paulo está alertando a igreja de Tessalônica, então agora serve para nós, sobre uma falsa sensação de segurança que tomaria conta da sociedade antes da manifestação do dia do Senhor e, consequentemente, dos acontecimentos a partir do Apocalipse 13, que vai até o 19. Assim, quando andarem dizendo paz e segurança, descreve um clima de confiança e tranquilidade generalizada, um discurso dominante na sociedade, imprensa televisiva, redes sociais, rádios, jornais e revistas, que será aceito pela maioria das pessoas, como está acontecendo no Brasil. Toda essa conversa fiada, enganando um monte de gente, e você sabe a realidade, né? Assim, todos estão imaginando que de início a marca da besta já será de impacto, conforme descrito no Apocalipse 13, com as mortes imediatas. Lembram da vacina contra a Covid-19 na pandemia? Quem não aceitava era humilhado, punido nas empresas, enxovalhado nas redes sociais. De início, não será assim. Aquele impacto não é ou não é. A ideia da marca da besta é vir de surpresa. A marca da besta virá de forma sutil, será apresentada como a solução perfeita para roubo de identidade e fraudes financeiras. Depois, como uma ferramenta para proteger os mais vulneráveis, crianças e idosos. No próximo estágio, virá para erradicar o tráfico humano e resolver o problema da imigração ilegal.
que hoje é um debate na Europa e nos Estados Unidos. No quarto momento, prometendo algo que todos desejam: segurança e conveniência sem precedentes. E por último, num quinto momento, líderes religiosos respeitados se levantariam para defendê-las, dizendo que não poderia ser a marca da besta, já que não exigia, não vai exigir negar Cristo diretamente, como fazia com a vacina da Covid-19. Você lembra que virou briga entre a igreja que defende a esquerda e a direita? Por exemplo, né? Ninguém sabia o que poderia causar nas pessoas, mas defendiam em 2020 e 2021. Surgiu a vacina, toma a vacina, nem sabia o que ia acontecer. Independentemente disso, eu quero dizer que a marca da besta ela não vai criar esse conflito no início, correto? As pessoas aceitarão esses dispositivos ou chips implantados. Chips é a maneira de dizer, porque na verdade são dispositivos que a gente não sabe o que virá. Em suas mãos ou testas. Esses chips serão promovidos com a próxima grande inovação tecnológica, prometendo segurança, conveniência e conexão. É o futuro. Ela vai substituir chaves, cartões de crédito e registros médicos com um dispositivo. Muitos já são hoje, né? Será vendido como o próximo passo lógico da evolução humana. Mas por trás dessa tecnologia encantadora, desta ideia bem aceita, está a armadilha em que a humanidade, a raça de Adão, cairá fatalmente. Nesse caso, o implante desse chip ou dispositivo tecnológico será algo opcional. Primeiro serão exigidos para funcionários do governo, como sempre começa a experiência, depois para as empresas privadas, as empresas grandes, né? Por fim, será obrigatório para todos os cidadãos, quando chegaremos ao tempo da visão profética de Apocalipse 13, aí entraríamos no impacto. O que inicialmente era uma conveniência, depois se tornou um sistema onde o chip era essencial, o chip ou dispositivo, né? A gente chama de chip, que é um conhecido no momento. O dispositivo era essencial para tudo. Para comprar alimentos, acessar hospitais, pagar contas. Hoje já se faz isso pelo celular. Aliás, o celular é tremendo nessa parte. Sem o chip ou dispositivo, ninguém poderia participar da sociedade, como descrito em Apocalipse 13. O mais assustador, o terrível segredo da marca da besta é que não haverá nenhuma grande campanha declarando aquilo como sendo a marca da besta no começo de tudo. Nada de ameaças, nada de sinais óbvios, nada. Será tudo apresentado como progresso, como evolução da humanidade. As pessoas não serão forçadas, elas estarão ansiosas, esperando em filas para receber, como quando sai o iPhone novo, o Samsung Note Ultra novo, acreditando que aquilo facilitaria suas vidas, como aconteceu com o Pix no Brasil. Você tem Pix? A grande maioria dos 220 milhões de brasileiros hoje não vive sem o Pix. E você acreditou que era pensando no seu bem, não foi? Então, mas caiu numa armadilha, eu também. É assim que será. A Receita Federal vai saber usar bem essa tecnologia para seus fins. O que você faria sem o Pix hoje? Muitas pessoas não pagavam impostos, a coisa vai mudar. As mudanças começam a partir do ano que vem, mudanças na vida empresarial e na vida das pessoas, né? Estejam bem atentos a isso aí, contando, se você é empresária, procure seu contador, procure informações, porque haverão sérias mudanças, inclusive para quem paga aluguel e não declarava, a coisa vai mudar. Da mesma forma, a ideia da marca da besta, de início, é trazer tanta segurança e benefício que as pessoas e a sociedade vai se acostumar com tudo, como o brasileiro se acostumou com o Pix. Vocês já imaginaram se usasse o Pix agora para o mal? Já pensou? As igrejas abraçarão essa tecnologia, pois será demonstração de modernidade, de que a igreja acompanha a evolução do seu tempo. Congregações inteiras usarão os dispositivos para acessar bíblias digitais, fazer ou receber doações, ofertas e dízimos, e se registrar em eventos, retiros, viagens para Israel, como é decantado na imprensa. Cristãos, mesmo dos poucos que passaram anos estudando as escrituras, serão enganados. Esses esperavam algo grotesco, maligno, que pudessem reconhecer facilmente e já se defender. Mas a marca veio como progresso, como prosperidade. Veio disfarçada de amigos. Não envolvia adoração e nem julgamento. No início não vai. O protótipo da marca da besta não será como esperam no começo. Sua chegada ao mundo não começa em Apocalipse 13, mas em 1 Tessalonicenses 5,13. Então é uma questão profética, de visão profética. Ela virá oferecendo paz e segurança e conveniência. Resolverá problemas que parecem impossíveis. Virá como um aliado, não como inimigo. Esses são os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que é um período de paz. O anticristo se manifesta, se revela em quem é na segunda metade, que começam os juízos piores, né? Satanás não apresentará o mal de forma óbvia. Ele sabe que isso afastaria os verdadeiros cristãos, o povo de Deus, e ele tem interesse,
Como eu disse, ele sabe que ele não pode destruir a igreja, então ele vai corrompendo, que é o que está acontecendo. A igreja, uma boa parte da igreja do Senhor está corrompida. O inimigo sabe que o povo de Deus rejeitaria algo obviamente maligno. O dispositivo inicial vai aos poucos evoluindo. No início será opcional, depois necessário. Eu fiz a comparação no Brasil. Vocês viram como é que foi a vacina? Logo de cara, aquela. Porque a vida é mal. Ó. E o Pix? Dos que rejeitaram a vacina, todo mundo aceitou o Pix. Não foi estratégico? E todo mundo acreditou que era para o bem, né? Então você vai ver o bem que é. Tem benefício? Claro que tem. Se não tivesse benefício, não teria tanta gente adesivo. Hoje, existem mais pessoas usando o Pix do que cartão de crédito, por exemplo. Pequenas inconveniências para quem recusasse, depois discriminação. Finalmente, quando o tempo da visão profética chegar a Apocalipse 13, esse dispositivo será atualizado e o falso profeta, vendo o sucesso dele com as nações, implanta a tão temida marca da besta, perseguição e morte para quem não aceitar. Aí entra esse texto que eu já li várias vezes. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fronte e da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pode a marca da besta ser implantada sem ser obrigatória no seu começo, sem com isso estar indo em desacordo com a profecia do Apocalipse 3,16? Porque eu coloquei isso e agora tem que colocar essa questão. Será que pode? E com certeza é uma pergunta a ser feita. A Corrigida Fiel traduz assim: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Faz. A King James Fiel traduz: e ele fez com que todos, tanto pequenos e grandes, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Temos aqui a NVT, né? Ela traduz: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. A NVI traduz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Faz aí, ou fez, obrigou, enfim, traduz o verbo grego poiel, que significa com muitos significados. Fazer algo sem deixar que as pessoas saibam, está lá em Mateus 6,3. Produzir algo novo, com a implicação de usar materiais já existentes, Apocalipse 13,14. Terceiro, fazer o agir durante algum tempo, ou até certo tempo, Mateus 20,12 e Apocalipse 13,5, esse texto do Apocalipse. Executar, fazer um milagre, Mateus 7,22 e 13,58. Lucrar, obter vantagens, Mateus 25,16, Lucas 19,18, 1 Coríntios 15,29. Quero mostrar para você dentro do próprio do Novo Testamento grego, correto? Fazer existir, ser o autor de algo, criar, Mateus 19,4, Lucas 11,40. A resposta é sim. Se nós adotarmos os significados de 1 a 5, na tradução do original grego, e não se adotarmos os significados de 6 a 7. Se você quiser reler, é só voltar no vídeo. Portanto, há 50% de probabilidade de que a marca da besta realmente comece sendo implantada de forma amigável, como sendo progresso para trazer paz e segurança e não de forma obrigatória, até porque nós temos uma profecia a ser cumprida. Né? Paz e segurança, como que isso é feito? Vai ter que ter dispositivos, não tem como fugir disso. Ainda mais nesse mundo tecnológico que a gente vive. Isso, de fato, enganaria muito mais pessoas no mundo todo. E a ideia é enganar, porque ele fala que ele seduz, ele engana. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas decretavam que todos os judeus encarcerados em campos de extermínio fossem marcados com 2 triângulos sobrepostos, formando uma estrela de Davi sobre um fundo amarelo, feito de tecido. Esse dispositivo era costurado nos uniformes usados pelos prisioneiros. Essa marca era a sua exclusão da sociedade alemã e mais tarde era a marca do que seriam mortos no Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. Então essa marca, no início, ela começou de forma amigável, como eu já falei sobre isso. A marca vai ser mesmo na mão direita, por quê? Ele fala sobre, como eu já expliquei no início, né, essa preposição grega ep, sobre em cima, né, a marca, ela ficará visível mesmo, independentemente da tecnologia, mesmo que seja reluzindo quando for usada, apagando quando não for, não importa como, mas ela vai ser visível. Mão direita, dexterous, como eu falei, na mão direita. Sim, estudos científicos demonstram que a mão direita tem uma conexão mais direta e eficiente com o cérebro devido à organização anatômica e funcional do sistema nervoso. Então, o trato córtico-espinal, responsável pela coordenação motora, é mais desenvolvido no hemisfério esquerdo do que o cérebro, que controla a mão direita. O hemisfério esquerdo, né, do cérebro que controla a mão direita.
Vias nervosas que conectam a mão direita ao cérebro são mais curtas e diretas, reduzindo o tempo de transmissão de sinais. Então, estrategicamente, será na mão direita. A marca vai ser mesmo na testa, por quê? Testa ou fronte, né, como eu já falei, metopon, fronte, parte da face anterior do crânio, formada pelo osso frontal e situada entre as sobrancelhas e o couro cabeludo. Testão mesmo. Sim, o chip, o dispositivo, pode ser implantado na região frontal do cérebro, que corresponde à testa, o córtex pré-frontal, PFC, responsável por funções executivas, como planejamento e decisão de fazer a escolha. Córtex motor primário, o M1, controle voluntário dos movimentos. Córtex sensório-motor, o SM1, processamento sensorial e motor. Área motora suplementar, o SMA, planejamento e coordenação de movimentos. Para que o anticristo tenha controle total sobre as pessoas e receber a marca da besta 666. Então, está explicado aí para você ver de uma forma até científica. O que devemos aprender com tudo isso? Primeiro, a marca da besta só será implantada no mundo quando o anticristo já estiver revelado às nações. Aí o que está impedindo ele? Tem esse meu vídeo aí que eu estou agradecendo a todos aí, que eu já passei de 630. Obrigado. Espero que continuem divulgando bastante essa mensagem aí. Se puder chegar a mim, eu agradeço a Deus e a vocês. Mas as duas ideias principais da marca da besta já fazem parte da grande maioria das pessoas, e agora a terceira que eu estou colocando. Uma dependência que já não pode mais viver, como o exemplo do celular. E falei do Pix também. O celular ocupa o lugar de Cristo em muitas vidas. São pessoas que ficam sem congregar, sem tomar ceia, sem orar, sem ler a Bíblia, mas não ficam sem celular. E muitas vezes gastando tempo com bobagem. A marca da besta vai exigir uma escolha de cada pessoa viva na grande tribulação, onde com livre-arbítrio vai negar a Cristo e adorar ao anticristo, na segunda metade dos 3 anos e meio finais. Mas no início a marca da besta surgirá como um avanço tecnológico, que vai melhorar em muito a vida das pessoas, e essa é a ideia mais terrível e fatal dela, conforme a profecia lá de 1 Tessalonicenses 5,3, vão dizer paz e segurança. Quem recusar a marca da besta será perseguido e morto. Muitos vão conseguir viver, claro, né? Não poderá contar com a ajuda do governo para nada, emprego, saúde, aposentadoria, etc. Por isso Deus enviou a mensagem aos fiéis. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse 14, versículos 12 e 13. E o arrebatamento da igreja nisso tudo? O autor de Hebreus tem 4 revelações. Primeiro, todos os arrebatados estarão em congregações, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, ele coloca isso. Nem todo mundo que está mas todos os que serão arrebatados estarão lá. Mas nem todo mundo que está nas congregações será, porque não nasceu de novo. Isto quer dizer que todos os vivos que irão com Cristo estarão dentro de suas congregações, especialmente nos discipulados. Segundo ponto, Enoque foi arrebatado pela fé, conforme o autor fala, porque agradou a Deus, Hebreus 11:5. Exemplos dos arrebatados e tal. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ele fez a vontade de Deus. Então foi simples assim. Se ele fez a vontade de Deus, é porque ele nasceu de novo. Ninguém virá ao Senhor sem santidade. Hebreus 12:14, o autor fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Fim de papo. Nem todos os que estão dentro de suas congregações serão arrebatados por Cristo. Não buscaram a paz por falta de perdão, de perdoar e pedir perdão. Na verdade, não nasceram de novo. Tem muita gente que trocou de igreja porque brigou, pecou, mas a quem ofendeu na congregação que deixou, ele não foi lá pedir perdão. Porque o correto é isso, você vai lá e peça perdão à congregação. Se humilhe, seja humilde, peça perdão. Aí você continua onde você está, não precisa voltar lá. Mas pedir perdão você deve. Se aprontou, você saiu sem a bênção, volta lá e peça. Por quê? Porque se eles são espirituais, eles vão te dar. E viver uma vida de santidade. Sem santidade, e por isso não foram crentes cheios do Espírito Santo. É uma escolha que você tem que fazer. Todos os vivos que serão arrebatados estarão vivendo em paz com todos. Na sua casa mais ainda, mesmo que as pessoas odeiem eles. E uma vida de santidade servindo em suas congregações. É por isso que serão cheios do Espírito Santo. Por isso não significa que todos os que estão dentro das suas congregações serão arrebatados. Ok? Muitos serão deixados para trás, em Hebreus 12:15. Você vê que o autor de Hebreus ele foi bem amplo.
tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então, ali na tradução da Corrigida Fiel, e essa aqui na King James Fiel. Se prive ou fracasse, traduz o verbo grego estédio, muito conhecido dos músicos, né, do pessoal de som. Ser deixado para trás na corrida e falhar a alcançar o objetivo. Metáfora é falhar em tornar-se participante, é voltar atrás. Literalmente, o texto pode ser traduzido assim: tendo cuidado de que ninguém seja deixado para trás da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A revelação do arrebatamento da igreja está em 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o texto básico, né? Há um vídeo, eu tenho vários vídeos falando sobre esse texto. A palavra em grego é uma preposição primária grega, denotando posição fixa de lugar, tempo ou estado. Em, por, com o sentido principal. Localização. São os cristãos que estão dentro do corpo de Cristo, a igreja de Cristo a ser arrebatada. É dentro do corpo, correto? Não é por causa da denominação, a placa que você vai. É o corpo de Cristo. Associação. É a união com Cristo. Os mortos e os vivos cristãos estão unidos a Cristo acima de tudo e qualquer coisa. Então, fiéis aos ensinos de Cristo. Não estão presos à ideologia política, de esquerda e de direita, a heresias. São cristãos mesmo. Relação. Conhecem o evangelho do reino de Deus, são discípulos de Cristo. Relação são os crentes que têm uma relação íntima com Cristo, ou seja, que nesta vida tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E a posição, os cristãos mortos, desde os santos do Antigo Testamento, e os cristãos vivos, os santos do Novo Testamento até Jesus voltar, porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento até Jesus voltar, e eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso em Mateus 16, 18. Estão posicionados debaixo da autoridade de Cristo, ou seja, tem Jesus Cristo como seu Senhor. Aqui na terra obedecem a Cristo, como seus discípulos, seus seguidores até o dia da morte, não vão negar e não vão se vender e trocar por essas coisas que estão acontecendo aí, se vendendo e prosperidade e tantas heresias defendendo, especialmente meio político, nessa igreja aí não. Volte a ser um discípulo, esteja no discipulado, se alimente da palavra de Deus, coloque Cristo em primeiro lugar em sua vida. Jesus Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, espero que você tenha gostado. O tema é difícil, você poderá revê-lo outras vezes. Se gostou, edificou, compartilhe com outras pessoas que querem conhecer e precisam estar preparadas para esse momento, porque quem não for arrebatado tem que se preparar, e eu creio que muita gente vai ficar e precisa já, desde já, estar preparado. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, como eu disse. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações, e compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário para edificação, deixe o seu gostei e nos ajude. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.